E aí galera, beleza? Já na área, trazendo pra vocês um vídeo rapidão, né? Já que não tem nenhuma notícia realmente relevante até agora, eu vim trazer um tema interessante pra gente poder discutir, né? O importante é não faltar conteúdo pra vocês, tá? E dessa vez a discussão que eu quero trazer aqui pra vocês é sobre o retorno do CM Punk, né, cara? Que na minha opinião foi um retorno bastante frustrante, mesmo não sendo fã dele, tá? Inclusive, se você é fã do CM Punk, coloque aí nos comentários, né, se pra você foi frustrante ele ter retornado, por exemplo, não tá na WrestleMania, tá? Ter tido essa lesão e tudo mais. A minha opinião eu vou dar pra vocês nesse vídeo, mas antes, claro, eu peço pra que você me dê aquela moral, deixe seu like logo no início do vídeo pra você não esquecer. E se você não for inscrito aqui, se inscreva, cara, ativa o sininho, porque toda vez que sair conteúdo aqui, você vai poder receber em primeira mão, tá bom? Então, bom, sem mais delongas, vamos começar a falar, né, um pouco sobre esse retorno do CM Punk, porque eu, Tio Jean, particularmente acho frustrante, tá? Primeiramente, o CM Punk retornou depois de vir, né, de diversos problemas dentro do backstage da All Elite, né, e aí ele sai, e assim que sai, muito especulou sobre um possível retorno dele à WWE, né, e isso, né, veio acontecer no dia 25 de novembro, no Survivor Series, onde já se especulava muito que ele poderia aparecer. Diversos lutadores, inclusive, falaram que essas informações chegaram até eles, mas que não tinha nada certo, tá? E pra quem tava assistindo o Survivor Series, né, esperava que ele fosse aparecer no meio e tal, e acabou não acontecendo, rolou uma event. Muitos questionavam também sobre o retorno do Randy Orton, se ele iria aparecer ou não. E aí, quem sabe, o CM Punk ia ser o substituto. E aí, de fato, retorna o Randy Orton, né? E quando acaba o PPV, praticamente aparece o CM Punk, né, pra galera. E, tipo, é um retorno totalmente impactante pra um cara que tava mais de 10 anos, né, praticamente. Naquela época, não, era 9 anos ainda, né? Porque ele sai no início de 2014, né? Mas praticamente era 10 anos, tá? E aí, né, ele só vinha lutar um mês depois, né, ou melhor, um pouco mais de um mês e um dia, no dia 26 de dezembro, fazendo o retorno dele em ringue ser em um live event no Madison Square Garden, né, no qual lutou, inclusive, o combate com o Dominic. A gente tem algumas imagens na internet, mas não é com a qualidade de transmissão, no qual ele não mostrou muita coisa, né? E a gente esperava que até o Royal Rumble pelo menos uma luta ele iria fazer, e não fez, né? Se especula que ele fez mais um combate com o Dominic no dia 30 de dezembro também, né? Mas aí não tem muita informação, né, sobre esse combate, só tem só sobre isso do Madison Square Garden, porque, né, foi o retorno dele e tudo mais. E de fato ele foi, né, estrear na WWE, lutando no Royal Rumble, no qual ele foi o número 27 a entrar e teve uma performance horrível. E para piorar, ainda não ganhou, depois de gerar expectativa durante 2 meses que ele seria o cara a vencer o Royal Rumble, e ainda saiu com uma lesão impossibilitando ele sequer estar na WrestleMania 40, tá? E aí, cara, tipo assim, qual é a minha opinião sobre isso? Eu acho que primeiro que ele é muito azarado, né? Porque basicamente a primeira luta televisiva dele desde que ele retornou, né? E o cara simplesmente se lesionou. Ele vai ficar aí, eu acho que de 6 a 8 meses parado por conta da lesão do tríceps dele. Então é muito tempo, entendeu? Principalmente quando você tá da WWE. Em 6, 8 meses tu passa de cinturão aí na mão de pelo menos 2, 3 pessoas, por exemplo, né? Dependendo do booking do cinturão. Então, tipo, ele perdeu um tempo precioso, ainda mais com um cara da idade dele também. E tipo assim, eu fico imaginando a galera que ficou 10 anos esperando pra ver o seu ídolo de volta, e o cara simplesmente, né, aparecer de maneira totalmente pífia, né, performar no pay-per-view, né, de maneira totalmente horrível, né, totalmente abaixo da média, totalmente passível de críticas, né, e você não tem nem a chance de ver ele posterior a isso melhorar, porque o cara fica numa lesão, tá ligado? Ele tem, lógico, né, outros pontos que pra mim são melhores do que ele em ringue, como por exemplo a promo. Eu acho que a promo dele, né, é algo que é bem melhor do que ver ele lutando. Eu acho que sempre foi assim, sendo muito honesto. Por mais que tenha muita gente que gosta do CM Punk Ring, eu acho que a promo dele, né, essa questão da fala é algo que sempre foi o ponto forte dele. Só que você esperar 10 anos apenas pra isso é pouco. Pelo menos é a minha opinião, tá? Lógico, existe a questão da lesão, né, no qual eu acho que quando ele voltar, né, eu torço inclusive, né, para que ele volte melhor do que ele voltou, né, recentemente a WWE, principalmente na participação dele do Royal Rumble, que foi algo que, sendo muito honesto, gerou muita, mas muita crítica a ele,
né? Eu acho que ele vai ter um pouco mais de tempo para isso, né? Para se preparar o físico, além do braço, né? Mas como um fã, eu acho que foi algo totalmente, assim, frustrante, né? Eu posso dizer por experiência própria com o Bray Wyatt, por exemplo, né? O Bray Wyatt, ele fica um bom tempo fora, se não me engano, por lesão. E quando ele volta como The Fiend. E opa, é o The Fiend que tá vindo, né? Fazendo bons segmentos e tal. E as lutas dele eram uma porcaria. Eu sou fã do Bray Wyatt, né? Parecido do Bray Wyatt, infelizmente, né? Mas me decepcionou. Foi frustrante pra mim. Eu falei isso em diversos vídeos, né? Que eu esperava muito mais do que ele poderia fazer, porque eu sabia que ele podia fazer mais. E eu acho que esse sentimento deve ficar hoje para os fãs de CM Punk. Pelo menos é a minha opinião. Coloque aí nos comentários a opinião de vocês, principalmente os fãs do CM Punk, beleza? Dito isso, galera, valeu, falou e fui.